Vamos gravar, então, a aula hoje de terapia comportamental, tratamento de incontinência urinária. Opa, entrei no WhatsApp. Incontinência urinária, de novo. Terapia comportamental. Aqui, achei. Plupped. Vamos lá, então, começando. Então, o que seria essa terapia comportamental? Terapia comportamental nada mais é que ensinar a melhor forma do paciente mudar o seu comportamento para lidar com os sintomas, tá? Então, às vezes, uma mudança de comportamento, ele pode ter a melhora dos sintomas e, assim, conseguir um bom resultado, tá? Então, terapia comportamental é isso. Você mexer no comportamento, você fazer uma avaliação do comportamento. Por isso que a avaliação, a anamnese, a conversa, a investigação com do paciente é tão importante, né? Porque, às vezes, na hora da consulta, você pode mudar algum comportamento que aí vai melhorar na sua terapia. E aí a gente consegue, com mais eficiência, de modo mais rápido, a melhora desses aspectos, tá? Então, o objetivo da aula de hoje, nós vamos entender os aspectos da terapia comportamental, saber influenciar cada comportamento como objetivo de mudança da função pélvica, incentivar as mudanças de comportamento, tá? Então, por exemplo, o que é o conceito da terapia comportamental? Deixa eu fechar um pouquinho essa fotinha aqui. Então, vamos olhar só o conceito, né? Então, a terapia comportamental vai compreender a análise e alteração da relação do sintoma da paciente ou paciente em seu ambiente para modificação de maus hábitos miccionais. Então, algum mau hábito que ela possa estar fazendo está precipitando, tá, esse sintoma, essa disfunção, certo? Então, quais seriam esses maus hábitos? Vamos começar. Então, eu atendo uma professora, hoje ela tem 18 anos de profissão, tá? Professora do estado, e o que acontece? Hoje ela tem retenção urinária, ela não consegue ter a saciedade, não consegue esvaziar toda a bexiga. Então, o volume residual que sempre fica da bexiga dela sempre está alto, tá? A sensação de esvaziamento completo o tempo todo, tá? Ela tem 40 e poucos anos e, para isso, ela passou a utilizar sondas de esvaziamento. Então, ela tem que introduzir uma sonda na uretra para esvaziar a bexiga. Tá? Então, ela tem retenção urinária. Mas, investigando, o que a gente chegou à conclusão? Esses anos de profissão faziam... O que ela fazia de comportamento? Segurava o xixi. Ela lecionava 3 turnos e só fazia xixi na casa dela. Então, o que aconteceu com a bexiga dela? Distendeu a ponto que, de tanto armazenar tanta quantidade de urina, perdeu força de contração. A gente está falando de musculatura lisa, tá? A bexiga mesmo. Perdeu força de contração. Então, ela distendeu, tá? Hoje, a capacidade dela de armazenamento é muito alta. Se equivale a um homem grande, tá? Então, a capacidade de armazenamento dela é muito alta. Em contrapartida, a função de contração, o líquido que sobra após ela fazer xixi, também é muito grande. Então, a propensão dela ter uma infecção de urina é muito alta. Tá? Então, ela está em tratamento para melhorar a retenção urinária. Então, o que a gente faz? É estimular a contração do detrusor, né? Então, a gente faz manobras de massagem para estimular a contração da bexiga, tá? Estimula o relaxamento, tá? Com a massagem perineal para relaxar mesmo essa parte do assoalho pélvico,
Entenderam? Tá? Então, um hábito que ela tomou para ela gerou consequências em disfunções miccionais, né? Então, outra coisa, né? Então, a gente precisa compreender essa análise, né? Essa alteração, essa relação com o sintoma, com os hábitos miccionais do paciente, né? Então, ela segurou por todos esses anos essa urina de ir ao banheiro uma vez por dia, período diário, período que ela, os turnos, né? Então ela só ia no período noturno em casa, então ela ficava de manhã, de tarde, né? Trabalhava de noite, só ia ao banheiro em casa, então ela ficava armazenando a urina por muito tempo e por muitos anos, tá? Então isso gerou consequências. Outra coisa, se a gente for analisar essas fotos aqui, ó, o que essa mulher tá fazendo de errado? O que ela tá fazendo de errado? Ela tá fazendo xixi em pé. Para mulher, gente, que tem anatomia diferente, isso não pode, tá? Por quê? Pense comigo, ela tá semi-agachada, não tá nem em pé nem agachada. Para ela sustentar essa posição, ela tá fazendo uma contração do assoalho pélvico, tá? E na hora de fazer xixi, o que acontece com os músculos voluntários, os músculos esfincterianos? O que acontece com eles? Na hora de soltar a urina mesmo, tem que relaxar, né? Então, ela tá fazendo ali uma troca do comando, né? Uma inversão de comandos. Na hora que ela tinha que relaxar o esfíncter para a urina sair, ela tá contraindo, né? Mesmo que saia um pouco de quantidade de urina, o músculo esfincteriano não relaxado, ele vai travar essa uretra. E aí vai ficar com essa urina armazenada na bexiga. Entenderam? Outra coisa, né? Então a gente vai olhar essa criancinha, né? Coloquei essa foto aqui de proposital. Essas perninhas balançando aqui de forma proposital, né? Seja o mau hábito miccional quanto o mau hábito fecal, o que a gente observa? Existe uma posição correta para realizar a micção e a evacuação, né? Então, os pezinhos não podem estar voando aqui, então a gente precisa de um apoio de pés, tá? A coluna com o tronco, com o quadril tem que formar 90 graus, tá? Nós temos que fazer uma inclinação de tronco para aumentar a pressão intraabdominal, tá? E aqui, ó, parece que a calça tá aqui no meio das pernas, a calça não deve ficar aqui. A gente tem que retirar a calça do membro inferior, retirar a calcinha, retirar a cueca, no caso dos homens, se for as fezes, tá? E abrir bastante essa base, tá? Principalmente a evacuação tem que ser um período de concentração. A gente não pode ficar sentado no vaso lá esperando à vontade, né? A gente tem que estar com vontade e logo se posicionar da maneira correta para mim facilitar o quê? A saída dessas fezes, tá? Porque senão, lembra que eu falei da constipação? Cada vez que a gente espera, vai ficando cada vez mais constipada, mais ressecada as fezes e mais difícil sair, mais força tem que fazer, né? Então, quando a gente fala de conceito de terapia comportamental, é isso. É a relação que o paciente vai ter, compreender essa análise e alteração dessa relação dos sintomas do paciente no seu ambiente para a modificação desses maus hábitos miccionais, tá? Então, eu preciso entender essa análise, preciso fazer essa análise e na hora da avaliação já seguir com essas orientações, essas mudanças de orientação, tá? Então, vamos lá. A terapêutica compreende diário miccional, que nós vamos ver logo a seguir, tá? Educação do paciente em relação ao hábito urinário. Temos que urinar, o ideal é urinar 8 vezes por dia e nenhuma vez à noite. No máximo uma, tá? O ideal é não urinar à noite, certo? Reeducação vesical, tá? Vamos falar logo à frente, mas a reeducação vesical é o quê? Tem pessoas que, por exemplo, eu sei que eu perco urina. Então, todas as vezes que eu tiver que sair de casa, eu vou ao banheiro tentar urinar sem querer,
né? For fazer xixi sem querer, com o mínimo de pressão possível na bexiga, mesmo tendo o mínimo de pressão possível na bexiga, eu vou ao banheiro. Então, eu aumento aqui por medo, por receio de perder urina. Às vezes não vou perder, mas por medo, eu eu aumento a frequência de idas ao banheiro, tá? Então, ao invés de 8, tem pessoas que vão 20, 30 vezes ao banheiro diariamente, tá? Então, quando eu aumento essa frequência, o que acontece com a minha bexiga? Acostuma que ao chegar um pouquinho de pressão, um copo de água, ela já tem que correr, porque senão vai dar vontade, porque ela acostumou tanto a sair, então a bexiga, ela perde essa capacidade de quê? Armazenamento, tá? Então, essa reeducação vesical é o quê? Eu ficar na minha casa, diminuir essas frequências de idas ao banheiro, tá? E tentar aumentar essa capacidade de armazenamento. Mesmo que dê um pouquinho de vontade, opa, já fui faz 1 hora que eu fui. Será que eu consigo mais 15 minutos? Né? E cada vez eu vou aumentando esse tempo para ficar de uma forma que a gente considera normal, 8 vezes. Tá? Então, isso seria a reeducação vesical. Exercício do assoalho pélvico com ou sem biofeedback, tá? Para a gente aprender a ter essa maior consciência. Estratégias para controlar esse desejo miccional. Opa, veio à vontade. Mas não tem nada que eu possa fazer que iniba essa vontade, porque eu tenho que esperar esse tempo, porque eu fui faz 15 minutos. Como que eu já estou com vontade? Se a minha bexiga não está completamente cheia, então eu não posso estar com vontade. Então eu vou esperar passar esse desejo miccional, tá? Então tem algumas estratégias que a gente pode adotar. Orientação para dieta, então tem alimentos que me induzem a uma maior irritabilidade da bexiga, uma maior contração de bexiga, e a ingesta hídrica, tá? Tem bebidas que não tem, quando a gente toma uma cervejinha, não dá mais vontade de ir ao banheiro. O álcool é irritativo de bexiga, tá? Então, vamos lá. Então, a educação da paciente, né? Então, a gente fala que essa educação dessa paciente a educação do paciente sobre a anatomia, a fisiologia do trato urinário inferior, né? Constitui uma parte fundamental dessa terapia comportamental. É necessário que a paciente compreenda o papel da bexiga e dos músculos do assoalho pélvico. Então, gente, a gente tem que explicar. Ó, a sua bexiga serve para armazenar. Ela armazena, mas ela não deve armazenar o dia inteiro, né? Ela deve armazenar, em média, você deve ir ao banheiro só 8 vezes diária. Então, essa bexiga ela é feita de material elástico. Ela vai ter essa complacência, tá? Então, a gente não pode ficar, opa, bebi água, eu perco urina, eu tenho fraqueza, deixa eu ir ao banheiro. Então, meio que você induz essa frequência, tá? Então, a paciente tem que entender que nós somos feitas para segurar, sim, não por tanto tempo, nem por tão pouco tempo, tá? Então, esse trato urinário, ele deve ser explicado, né? A higiene desse trato urinário deve ser explicada, né? Então, sabonete líquido, não sei se eu já falei para vocês, mas ó, o uso exagerado de sabonete íntimo, perdão, não é indicado, né? Nós devemos usar o sabonete íntimo uma vez ao dia. E não é derramar na mão, é uma gota. Uma gota, eu venho com a água, consigo a espuma, tá? E lavo a minha região da vulva, tá? Que seria ali região interna de grandes lábios, tá? Entre os grandes lábios. A portinha ali da vagina, não precisa lavar lá dentro com sabão, tá? Então, eu preciso passar essa educação para o paciente. Outra coisa, então ela precisa saber por que o sabonete íntimo deve passar só uma vez. Porque ele vai mudar o pH, tá? A vagina vai perder a acidez que é protetiva, tá? E aí faz com que a gente tenha essa indução a infecções, porque a gente perde a acidez da vagina e não é interessante, tá? Então, essa educação deve ser feita.
Então, o que constituiria essa reeducação vesical ou treinamento vesical? Né? Lembra? Então, eu vou fazer isso todas as vezes que eu tiver como sintoma a hiperatividade do detrusor. Então, eu faço a reeducação vesical sempre com o sintoma hiperatividade do detrusor. Por quê? Se eu tenho incontinência urinária por esforço, o que acontece? Eu sei que eu vou perder a urina só quando eu tiver esforço. Hiperatividade do detrusor, não, gente. A gente dá aquela sensação de urgência que você tem que correr, senão faz a urina sem querer, a ponto de sujar as calças sem querer. Então, a frequência é muito induzida, tá? É hiperatividade, o detrusor está contraindo, tá eliminando urina, tá? Então, a reeducação vesical, o treino vesical deve ser feita prioritariamente para tratamento de hiperatividade do detrusor. Então, essa reeducação vesical, ela vai constituir um procedimento que vai visar a modificação do funcionamento da bexiga, baseado nas informações da própria paciente, tá? E ela é realizada de forma gradativa. Hoje, por exemplo, ela vai ao banheiro 20 vezes durante o dia para fazer xixi, senão ela perde urina e faz xixi nas calças. Ela não consegue ter controle sobre o desejo. É muito desejo, né? Hiperatividade também do desejo, da vontade, e não consegue ter controle e não consegue controlar. Então, tá bom. E aí, o que acontece? Então, aí você vai falar para ela, não, então, ao invés de 20, se a senhora vai ao banheiro a cada 45 minutos, a senhora vai esperar no primeiro dia o intervalo maior, o intervalo de 1 em 1 hora, tá? E assim gradativamente, até diminuir a quantidade de vezes e melhorar essa complacência da bexiga, entenderam? Então vamos lá. Então o objetivo da reeducação vesical é aumentar o quê? A capacidade funcional, a complacência da bexiga, tá? Considerando que o treinamento melhora a inibição cortical sobre o funcionamento do trato urinário inferior, tá? Então, eu vou ter essa inibição cortical. Por quê? O meu reflexo miccional, ele não sobe via medular e vai até o meu córtex, né? Então, se ela consegue esperar, passar esse reflexo, essa vontade, ela vai conseguir melhorar a complacência dessa bexiga, tá? Porque ela esperou. Então, como é um reflexo, ele vai ser anulado. Depois de um tempo, vai vir a vontade de novo, tá? E aí, conforme ela vai fazendo o treinamento, essas vontades vão ser inibidas e vão ser realmente sentidas quando as pressões forem aumentadas, tá? O diário miccional também é muito importante, tá? Então, vai iniciar o processo de reeducação vesical. Vou ensinar para vocês agora o que seria esse diário miccional, tá? A reeducação vesical consiste na orientação de micções programadas com aumento progressivo dos seus intervalos. As alterações dos intervalos são realizadas semanalmente de acordo com o diário miccional, tá? Então, vamos lá. O que seria esse diário miccional? Vamos observar essa foto aqui, ó. Então, ó, diário miccional. Então, você, fisioterapeuta, que atende essa área ginecológica, vai fazer o seguinte, você vai ter na sua clínica. Lá na clínica eu tenho o diário miccional com a logo da clínica e aí eu entrego para o paciente a partir da primeira sessão. Então, o que ele tem que preencher? Como que ele tem que preencher? Ele vem aqui, escreve seu nome, nome dele, o horário que ele se levantou. Ah, doutora, mas eu levanto 4 horas da manhã. Não interessa. Escreve que 4 horas da manhã, tá? O horário que eu for dormir. Ih, doutora, demora a dormir. Não interessa. Meia-noite. Escreve meia-noite, tá? Porque aí a gente vai ter a base do quanto ele fica acordado durante o dia, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, o horário que levantou, a hora que foi dormir, tá? E aí, a gente vem aqui, ó, horário, e é o horário que ele vai fazer xixi. Então, por exemplo, esqueci de pegar meu copo. A gente tem um copo com mls, tá? E você vai entregar o copo com mls também para o paciente. Ele vai levar para casa dele, vai ser dele.
o copo, não tá aqui, esqueci de pegar. O copo com ml, ele vai medir o xixi que vai sair, tá? Então, por exemplo, vem aqui e escreve. Acordei 6 horas da manhã, fui ao banheiro. Quanto que saiu? Tchó, né? Então, saiu, por exemplo, a capacidade da bexiga vai até normal 600 ml. Ah, eu consegui 200 ml. Então tá bom. Escreve aqui 200 ml, tá? Sentiu necessidade urgente de urinar? Sim ou não? Não. Perdeu urina antes? Sim ou não? Seja por jatos, gotas? Não, tá? E ingesta, o que você tomou? Então, às 6 horas da manhã? Ah, não, antes eu passei na cozinha e tomei um copo americano de água. Escreve aqui, um copo americano de água, tá? Aí tá, 6 horas da manhã. 8 horas da manhã, não, é menos. 7 horas da manhã, me deu vontade de ir no banheiro de novo. Eu fui fazer xixi. Vai com um copo. Mede a quantidade de urina que saiu. Marca se teve necessidade ou não. Marca se perdeu urina ou não. E o que você tomou? Ah, não tomei nada. Então tá bom. Ah, não, pelas 9 horas eu fui lá e tomei. Mas não fiz xixi. Então anota aqui, ó. Tá o horário, não marca aqui e marca. Tomei uma xícara de café, tá? Porque aí você vai dar umas 3 folhas. Então, 3 dias você vai acompanhar os hábitos de ingesta de líquido e os hábitos miccionais do seu paciente, para você ter uma ideia. Ah, não, ó, ele tá perdendo urina aos esforços. Ah, não, ele está com a bexiga hiperativa. Ele não consegue mais que 2 horas segurar essa urina. Ele sente necessidade. Se ele sente necessidade todo o tempo, é hiperatividade. Entenderam? Então, o diário miccional funciona dessa forma. Muito interessante, tá? Principalmente para tratamento de bexiga hiperativa. Continência urinária de urgência. Então tá, ó, os intervalos das micções devem ser aumentados de 15 a 30 minutos por semana, entre um e outro, entre todas, tá? E o objetivo é que o paciente alcance um intervalo confortável de 3 a 4 horas sem fazer xixi, tá? O treinamento vesical deve ser adaptado à rotina do paciente, não? Então, por exemplo, mas o meu trabalho não permite. Não, então vai fazer final de semana. Tá? Então tem que se adaptar, ele tem que fazer esse diário miccional, esse treinamento vesical, tá? Eu não consigo, eu vou ficar molhado no meu serviço. Não, então não faz no serviço, faz em casa, certo? Então você vai adaptar a rotina do paciente, não pode atrapalhar a rotina dele. E não modificar seus hábitos em função da terapia, tá? O que seria um fator de desistência, depressão ou isolamento. Pensa, né? Gente, a gente não tem ideia até não conhecer o problema, mas o quanto as pessoas se isolam, né? Deixam de fazer suas coisas, deixam de viver realmente, passam a sobreviver por conta desse problema miccional, por conta dos sintomas de incontinência, tá? Então, vocês vão ver, elas se sentem constrangidas, elas deixam de fazer as coisas que elas gostam, tá? Então, a gente não pode deixá-las existirem, certo? A gente tem que reabilitar. E é uma reabilitação como as outras, como outra área qualquer, ok? Então, por exemplo, controle da ingesta hídrica. Você vai falar, então não bebe água. Você vai mandar o paciente não beber água? Pensa o transtorno que isso vai ocasionar, né? Então, quando a gente fala de controlar a ingesta hídrica, e dieta, a ingesta hídrica seria bebidas que são irritativas da bexiga, tá? Então, vamos lá. É importante que o paciente... Por quê? Por exemplo, se eu bebo álcool, a urina que esse álcool vai gerar, mesmo após a filtragem dos rins, dos metabólitos, a hora que chega na bexiga, a concentração ácida dela vai ser maior que se eu tomar um copo de suco, por exemplo, de laranja, tá? Mas eu preciso, sim, melhorar essa irritabilidade, senão vai irritar meu trato urinário,
Tá? Então, eu preciso melhorar a consistência, a composição dessa urina. Tá? Então, por exemplo, é importante que a paciente reduza a quantidade de cafeína. Cafeína é um veneno para quem tem bexiga hiperativa, tá? Porque irrita muito, não consegue segurar, tá? Cafeína acelera, né? Acelera, então é o mesmo que estimular contrações e outras substâncias irritativas da bexiga. Você deve aumentar a ingestão de água para que a urina produzida seja menos concentrada e não irritativa à parede vesical, à parede da minha bexiga, tá? Então, eu coloquei algumas fotinhas aqui, mas as principais são o quê? Tá? Então, tudo que tiver conservante, margarina, eu vou falar de dieta, que são alimentos, e líquido, tá? E bebida. Então, vamos lá. Tudo que for com muito conservante é irritativo, tá? Conserva, margarina, tudo que tiver muito conservante é irritativo. Refrigerante, principalmente os pretos, muito irritativo, tá? Deve cortar. Vinho, bebida alcoólica, cerveja, pinga, destilado, tudo que tiver álcool tem que cortar. Pimenta, qualquer tipo de pimenta. Ah, não arde, não interessa, a composição da pimenta. Pimenta de cheiro, pimenta bode, pimenta do reino, irritativo de bexiga, não pode, tá? Alimentos ricos em açúcar, tá? Adoçantes também em excesso, certo? Não pode, não pode. O que mais? Conservante, refrigerantes, sucos muito ácidos, tá? Então, abacaxi, laranja, muito ácido, não pode, é irritativo, tá? Então, a gente tem que aconselhar, tá? Você tem que orientar. Não consigo ficar sem café. Uai, se toma café 5 vezes, tenta diminuir, toma 2, só uma, né? Então você tem que orientar, porque isso vai impactar no seu tratamento. Você não vai conseguir tratar um paciente que está com esses maus hábitos alimentares e de ingesta hídrica, correto? Então eu escrevi aqui, ó. Cebola, pimenta, chocolate, tomate, extrato de tomate, ketchup, açúcar, adoçantes, frutas ácidas, tá? Bebidas, refrigerantes, cafeína, cerveja, uísque, vinho, caipirinha, etc, etc. Tá? Não pode. Tem que evitar. Se não conseguir cortar, pelo menos diminuir drasticamente. O aumento da ingestão hídrica previne a constipação intestinal, que é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do quadro de incontinência urinária. Tá? Então, eu preciso, não posso, de forma alguma, fazer com que o meu paciente não beba água, não se hidrate, tá? Porque senão ele vai gerar constipação intestinal, a constipação intestinal vai me gerar uma maior valsalva, uma maior pressão negativa, e uma maior fraqueza de assoalho pélvico. E aí vai refletir diretamente na incontinência urinária. Exercício de assoalho pélvico, né? Então, eu devo sempre orientar, tá? Contrações com treino sustentado por 10 segundos e período de relaxamento, tá? Lembra do Kinect, que são as contrações livres. Então, como que você vai orientar? Então tá parado, não tá fazendo nada, o que a gente vai fazer? Contrai 10 segundos e relaxa. Contrai 10 segundos e relaxa. Contrai 10 segundos e relaxa por 3 vezes. Depois descansa, certo? Então, por exemplo, a gente prioriza assim, ó. Visualizei a cor vermelha. Então, toda vez que eu ver a cor vermelha, eu vou fazer essas 3 contrações por 10 segundos. Depois eu descanso, tá? Eu preciso o quê? Acordar, preciso estimular essa musculatura. Eu vou parar aqui para salvar a aula e mando outro link, tá? Para a gente não ficar muito acelerado. Porque ontem eu vi minha aula, depois, meu Deus, que aceleramento, que agonia, tá? Vamos fazer bem tranquilo. Então, vamos lá. Vou mandar outro link para vocês agora.